Olá, gente querida! Depois de termos celebrado ontem a memória de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, o anjo bom do Brasil, nós hoje celebramos a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, franciscano conventual, morto no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. O Papa São João Paulo II, quando o canonizou, deu-lhe o título de Mártir da Caridade. E o texto do Evangelho de hoje é de Mateus 19, de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus então objetaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: ora, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, neste capítulo 19, versículo 1, Jesus começa a subida para Jerusalém no Evangelho de Mateus. Vocês sabem que esta subida para Jerusalém, no Evangelho de Marcos, Marcos dá somente um capítulo, o capítulo 10, para a narrativa dessa subida. No Evangelho de Mateus são dois capítulos, o capítulo 19 e o capítulo 20. No Evangelho de Lucas são 10 capítulos. A partir de Lucas 9:51 até 19:27, nós temos o longo caminho de subida de Jesus para Jerusalém. Uma grande parte do Evangelho de Lucas acontece exatamente no caminho de subida para Jerusalém. Como que conclui-se o ciclo da missão na Galileia, aí Jesus realizou o anúncio do reino de Deus, as multidões o seguiam, realizou sinais, ensinou de modo mais particular aos discípulos. Aí houve a resistência, especialmente dos fariseus e de outros adversários.
E agora começa este último ato do Evangelho de Mateus, que é o caminho para Jerusalém, a morte e a ressurreição que acontecem em Jerusalém. Cada vez mais vai aparecendo esse contraste sempre mais violento com os adversários. Nesta sessão, mais adiante, nos capítulos 24 e 25, Jesus vai fazer o discurso escatológico. E nos capítulos 26 a 28, aí está o ciclo, o bloco, paixão, morte e ressurreição. Nestes dois capítulos, capítulo 19 e o capítulo 20, até o versículo 16, há uma unidade sobre a vida em família, especialmente a temática do matrimônio, do celibato, das crianças e também da posse dos bens materiais. Olhemos agora mais de perto ao texto do Evangelho de hoje, propriamente dito. Claramente aqui temos dois grandes temas, duas grandes temáticas. A união matrimonial indissolúvel, por um lado, e o carisma do celibato, por outro. Comecemos pelos versículos 3 a 6. Aqui temos a primeira pergunta dos fariseus, e eles fazem essa pergunta a Jesus para tentá-lo, para pô-lo à prova. Qual é a pergunta? É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? A pergunta, como já disse, é capciosa, é uma cilada. Eles querem indispor Jesus com alguma das correntes de interpretação do casamento e do divórcio. Havia, sobretudo, duas grandes correntes rabínicas. A corrente de Hillel, mais liberal, e a corrente de Shammai, mais rigorista. Ora, no Antigo Testamento, o divórcio é aceito por todos. Está bastante claro na lei mosaica, especialmente no livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 1 a 4. Também a tradição oral rabínica, como já explicitei, especialmente essas duas correntes, mas outros rabinos também. A tradição oral rabínica é muito rica na explicação, na explicitação, no alargamento destas motivações para o divórcio. A resposta de Jesus, contudo, a essa pergunta dos fariseus, reconduz a questão para um nível mais profundo e anterior. Aqui temos claramente o critério da originalidade de Jesus. Critério da originalidade significa Jesus diz algo que rompe com o que se dizia até então. Ora, todo o judaísmo até agora se dizia o divórcio é permitido. Jesus diz o divórcio não deve ser permitido nas novas comunidades do reino de Deus. Então temos aqui o critério da originalidade de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Jesus utiliza o critério da antiguidade do argumento. Jesus se refere ao princípio. Desde o princípio, não é assim. Jesus então lança a argumentação para o ato criador de Deus. Temos que buscar em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e também em Gênesis capítulo 1, versículo 27. A resposta de Jesus então nos ajuda a refletir a partir da constituição do ser humano criado por Deus enquanto casal. Ish e Ishá, homem e mulher. E Jesus diz, citando o texto do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, são uma só carne. Portanto, o ser humano não pode separar aquilo que Deus uniu. Neste sentido, para Jesus, o divórcio está excluído como princípio.
E assim se estabelece a indissolubilidade do matrimônio como princípio. Ou seja, na interpretação de Jesus, o divórcio é contrário à vontade de Deus e, portanto, o ser humano deve viver neste pacto de amor e de fidelidade, que é o casamento. Essa reflexão é feita de modo muito belo pelo Papa Francisco na exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia. Amoris Laetitia não trata dos falimentos, dos casamentos que fracassaram. Isso é dito no capítulo 8º, claro que é. Amoris Laetitia trata da beleza do amor, do matrimônio e da família. Mas os fariseus fazem uma objeção. E eles dizem, bom, tá bem, mas como é que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e despedir a mulher? Isso está exatamente em Deuteronômio 24, versículo 1. Jesus então interpreta o princípio de Deuteronômio 24, versículo 1, como uma concessão feita ao povo judeu por causa da fraqueza, por causa do falimento, por causa da desobediência, por causa do pecado às exigências de Deus, a fraqueza de cumprir as exigências de Deus. Contudo, Jesus tem clareza que essa concessão, nunca pode ser elevada à categoria de princípio global, de princípio geral. O texto de Mateus, contudo, admite uma exceção. Em grego, a palavra utilizada é porneia. É bom ir ao Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, versículo 32. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20, no famoso decreto, chamemos assim, do Concílio de Jerusalém, aí em Atos 15, versículo 20, se fala também de porneia. Já houve muita discussão sobre o significado desta palavra grega porneia. A Bíblia Nova Vulgata traduz como nisi ob fornicationem. O que significa isso? A interpretação católica que se estabeleceu, inclusive é a interpretação utilizada na Bíblia da CNBB, digamos assim que é a Bíblia oficial da Igreja Católica no Brasil, trata-se de união ilegal, ilícita, união ilegítima, união inválida. Alguns se perguntam, trata-se de concubinato, de adultério, de prostituição? Trata-se de uma união sexual fora do matrimônio como uma união ilegítima? Bom, a relação entre exegese bíblica, entre interpretação bíblica, teologia e também direito canônico, aqui ainda há um longo percurso a se fazer. Na Igreja Católica, nós temos no direito canônico casos que comprovam a nulidade de um matrimônio. Muita gente confunde. A Igreja Católica não anula um casamento válido. A Igreja Católica pode declarar nulo um casamento que foi nulo. Então, a Igreja, por meio de um processo, pode reconhecer a nulidade de um casamento. Mas um casamento que foi válido nunca pode ser anulado. Terceiro elemento do texto de hoje, versículos 10 a 12. Os discípulos se assustam com a interpretação que Jesus dá. E os discípulos dizem, ora, se a situação do homem em relação à mulher é essa, não vale a pena casar-se. Jesus então aproveita para acrescentar um outro elemento vivido na comunidade do Reino de Deus, o celibato. O celibato voluntariamente aceito
como dom de Deus e por causa do reino de Deus. Matrimônio e celibato, portanto, pertencem à estrutura da nova comunidade cristã. E aí nós temos um caso no Antigo Testamento, o profeta Jeremias. Basta você ver em Jeremias 16, o profeta Jeremias era celibatário. Existem alguns relatos de rabinos celibatários. É bom não esquecer que Jesus era celibatário, que Paulo era celibatário. Portanto, parece que o celibato não é uma coisa absurda. É bem verdade que não é para todos, mas absurda não é. Em Israel, os eunucos eram excluídos do sacerdócio. Depois do pós-exílio, vocês encontram isso em Isaías 56, de 3 a 5, os eunucos então passam a fazer parte também dessa comunidade de Israel, acolhidos de modo mais positivo. Em 1 Coríntios capítulo 7, já encontramos o ideal da virgindade proposto como algo positivo, de caráter voluntário, porém de modo bastante positivo. Jesus então fala dessas três categorias: eunucos que nasceram eunucos por causas naturais, eunucos que se tornaram eunucos por intervenção humana, e eunucos, isto é, celibatários, que se fizeram celibatários por causa do reino de Deus e em função da pregação do reino de Deus. Assim temos a interpretação belíssima de Jesus sobre matrimônio e celibato. Esse texto deve ser relido várias vezes, porque ainda há muita confusão no meio de nós, mas a união matrimonial indissolúvel e o carisma do celibato, vivido por amor ao reino de Deus, parecem ser dois valores fundamentais das novas comunidades cristãs. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. E eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Recorde, a palavra aquece o coração, a Eucaristia nos lança para a missão. Que São Maximiliano Maria Kolbe nos inspire.